Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Isso aí, galera, olha só. Pessoal, presta atenção bastante nesse assunto que a gente vai abordar hoje aqui no podcast Papo Digital. Porque se você hoje tem a pretensão de trabalhar com tráfego pago, marketing digital, impulsionar suas campanhas, provavelmente um pouquinho mais à frente, você vai ter uma tendência muito forte para automatizar todos os seus processos. Olha só. Isso eu venho falando isso para você já há muito tempo, inclusive, né? E uma das formas que os principais infoprodutores do país estão utilizando é a automação no chat do Instagram e do Facebook. Isso mesmo, se você não conhece, é o direct, né? No caso, o mensageiro instantâneo do aplicativo Instagram é o direct. Isso mesmo, você vai lá, ele tem um raiozinho meio de lado assim, e ali as mensagens instantâneas desse aplicativo. No Facebook, a gente tem o Messenger. Isso mesmo, é por esse nomezinho. Também tem quase o mesmo símbolo que o direct do Instagram, mas fica dentro do Facebook. E para que servem eles? Para você estabelecer uma comunicação instantânea dentro, né, e dessas redes sociais com as pessoas, páginas, grupos, enfim, com quem você conseguir chamar ali para conversar no X1, beleza? E olha só, galera, uma das coisas que acontecem muito no marketing digital, na verdade não uma das coisas que acontecem, mas as principais fontes de conversão, ou seja, os lugares onde são realizadas as vendas, são provenientes desses aplicativos de mensagem instantânea. Então, logo, a gente precisa observar que humanamente seria impossível uma pessoa ficar respondendo aqueles comentários, todas aquelas interações de forma humana. E por muito tempo isso foi feito, como eu costumo dizer aqui no Papo Digital, feito na unha. E olha só, ultimamente, tá? As grandes empresas, infoprodutores, estrategistas têm utilizado as automações dentro desses mensageiros, dentro desses aplicativos, dentro dos aplicativos dessas redes sociais que eu falei, Facebook e Instagram. E aí o que acontece? Dependendo do volume de vendas que você tem no seu negócio, você pode ter, você não vai conseguir falar automaticamente, humanamente com todas as pessoas. Você mesmo tendo pessoas ali para fazer esse tipo de atendimento. Mas é feito o quê? Uma automação. Automatizar esse processo de comunicação com os leads dentro desses aplicativos. E aí cria-se um robô, tá certo? E nesse robô você programa exatamente a sequência de perguntas e respostas que vão acontecer ali interagindo, né, com o seu lead. E sempre você vai oferecer alguma coisa para esse lead. E até essa semana, o que acontece? Você que está assistindo vai ouvir gravado esse podcast, a gente está aqui precisamente no dia 7 de abril de 2023, beleza? Então, até alguns dias antes dessa data, essa automação, lá dentro dessa automação, as pessoas poderiam, os infoprodutores, estrategistas, gerentes de tráfego, eles poderiam entrar lá, automatizar, exatamente conduzir uma conversa, de modo que ele poderia te oferecer lá dentro dessa automação
uma venda, um link de venda, beleza? Beleza. Só que o Facebook e o Instagram, né, empresa Meta, na verdade, que detém aí esse grupo de redes sociais, ela criou, né? Criou não, já existia inclusive essa linha dentro dos termos e diretrizes dos usuários, os anunciantes dentro do Facebook e Instagram. Lembra que a gente falou alguns dias atrás sobre o Blueprint? Exatamente, estava lá isso. E aí, esses infoprodutores, todo mundo começou a vender, usar essas automações para vender. E aí o que acontece? Opa, vem o Facebook e Instagram e começou a bloquear, isso mesmo, galera, as contas de perfis grandes, contas movimentadas. Por quê? Porque estavam utilizando essas automações dentro dos mensageiros dessas redes sociais para vender, para oferecer um link de compra para as pessoas, para os seguidores. E eles estamparam na cara desses infoprodutores quando foram, né, requisitar a liberação desses perfis que existia esse artigo, né? No caso é uma linha dentro de todo esse artigo informando que você não pode oferecer um link de vendas dentro dessa automação. Olha só como isso pode mudar o jogo daqui para frente, galera. Por quê? Porque para que você tenha resultados aí com marketing digital, utilizando o próprio X1, né, que eu oriento você que é afiliado Mindset Digital, é sócio Mindset Digital, você utilizar exatamente esses canais de comunicação direta para trabalhar exatamente para oferecer o seu produto. Só que aí, qual é a minha recomendação, inclusive para você que já é infoprodutor e já tem um sistema de automação, tá? Para vender em automático para você. A minha recomendação é que você estenda ainda mais o seu fluxo de funil. O que é o fluxo, né, de conversas ali de um funil? É exatamente a abordagem. Olá, tá, eu vi que você está interessado. Qual é o seu nome? Diga o seu nome. Ah, tá, você tem um e-mail? Qual é o seu e-mail? Você tem um telefone? Tem um telefone e tal. E aí vai, né? E aí a pessoa recebe um livro, tal, tudo por ali. Qual é a recomendação? Que você estenda ainda mais o seu fluxo de conversa e não ofereça um link de venda dentro dessa automação, tá? Existem alguns programas que fazem isso hoje, o próprio ManyChat, né? Ele é responsável por fazer esse tipo de automação. Então não use um link de venda dentro do ManyChat, dentro desses robôs de automação. Onde você vai usar? Como você vai conduzir para uma venda? Olha, tá, ó, não perca essa oportunidade de participar do nosso grupo exclusivo dentro do WhatsApp e conduza essa pessoa dentro de um fluxo de conversas até o WhatsApp. Opa, chegou no WhatsApp, aí sim você pode conversar no X1, chamar individualmente aquela pessoa que está dentro do seu grupo. Isso não é antiético, seria antiético se o grupo não fosse seu, mas se são seus, você pode entrar individualmente com a pessoa e conversar com ela ali e realizar as suas conversões para o que quer que você vender exatamente ali. Então, ficou bem claro para todos que estão ouvindo esse podcast? Olha só, essas automações agora a gente não pode utilizar para vender. Se os supervisores, né, quem faz a supervisão das publicações do Facebook ou Instagram, perceber esse tipo de comportamento dos usuários dentro das redes sociais utilizando este tipo de automação no direct ou no Messenger, olha, pode ter aí sim seu perfil bloqueado, tá certo? E você acabar perdendo aí, quiçá, centenas de milhares de seguidores. Beleza? Então, galera, isso aqui é uma dica muito importante que você tem que compartilhar. Tá certo? Compartilhe o site da mindsetdigital.com.br, porque inclusive a gente tem um artigo falando exatamente sobre isso.
tá? Inclusive vou deixar aqui embaixo desse podcast esse link desse artigo. E compartilha com o maior número de pessoas que você sabe que pode ajudar com esse tipo de papo. Beleza? Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!